Eu tinha 23 anos quando a cidade inteira me chamou de mentirosa, de vagabunda, de mulher sem vergonha. Quando me apontavam na rua e cochichavam. Quando mães proibiam os filhos de falarem comigo. Quando até minha própria família duvidou de mim. Tudo porque eu apareci grávida. Grávida de 6 meses. E jurava que nunca tinha estado com homem nenhum. Que nunca tinha namorado. Que era virgem. Ninguém acreditou. Como iam acreditar? Mulher não engravida sozinha. Mulher não fica grávida por obra do Espírito Santo. Então eu devia estar mentindo. Devia ter feito algo escondido. Devia ter um caso secreto, um amante proibido, alguma coisa suja que eu estava tentando esconder. Mas eu não estava mentindo. E hoje, 41 anos depois, eu vou contar a verdade. A verdade que ninguém quis ouvir na época. A verdade que quase me custou tudo. Minha reputação, minha família, minha vida. Meu nome é Rosa. Tenho 64 anos. E essa é a história mais estranha, mais dolorosa e mais inacreditável que você vai ouvir hoje. Mas é verdade. Cada palavra. Pode acreditar. Tudo começou em 1983. Eu morava numa cidadezinha do interior de São Paulo, daquelas bem pequenas, onde todo mundo conhece todo mundo desde o nascimento, onde segredos não existem porque alguém sempre está vendo, sempre está sabendo, sempre está falando. Eu era a filha mais velha de 5 irmãos. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. A gente não tinha muito, mas tinha o suficiente. Comida na mesa, teto sobre a cabeça, roupa limpa e, principalmente, tínhamos nome limpo, reputação. Minha mãe sempre dizia que para a família pobre, a única riqueza que a gente tinha era a honra, e que eu, sendo a filha mais velha, tinha que dar exemplo para os mais novos. Tinha que ser moça direita, moça de respeito, moça que os vizinhos pudessem apontar e dizer: olha ali a Rosa, que menina bem criada. E eu era. Juro por Deus que eu era. Eu não saía sozinha. Não conversava com rapazes. Não ia em festa sem minha mãe junto. Eu trabalhava, ajudava em casa, ia na igreja todo domingo. Era tímida, quieta, certinha demais, até. Minhas amigas viviam dizendo que eu era careta, que precisava viver mais. Mas eu tinha medo. Medo de decepcionar minha família. Medo de manchar nosso nome. Eu trabalhava como empregada doméstica na casa da Dona Terezinha, a mulher do dono do posto de gasolina. Era uma casa grande, bonita. Eu limpava, cozinhava, passava roupa. Ganhava bem para os padrões da época. E Dona Terezinha era boa patroa. Tratava eu com respeito. Me dava comida boa, roupa usada dela que ainda estava nova. Até me incentivava a estudar à noite, coisa rara. Eu acordava às 5 da manhã. Ia para a casa dela às 6. Trabalhava até às 4 da tarde. Voltava para casa. Ajudava minha mãe com meus irmãos. Jantava, estudava um pouco e dormia. Essa era minha rotina. Todo santo dia. Sem variação. Sem novidade. Não tinha espaço para namorado nessa rotina. Não tinha tempo. Não tinha interesse também, para ser sincera. Eu via minhas amigas sofrendo por homem, chorando por homem, fazendo loucura por homem. E eu pensava, não quero isso para mim. Não agora. Talvez um dia, quando fosse mais velha, mais estabelecida. Mas não agora. Então, quando começou, eu nem percebi. Não percebi que algo estava errado. Porque como eu ia perceber? Eu nem sabia direito como era. Ninguém tinha me explicado. Minha mãe não falava dessas coisas. Na escola não ensinavam. A gente crescia na ignorância mesmo, descobrindo as coisas aos poucos, com vergonha, sem orientação. Começou com um cansaço terrível, que não passava nem dormindo.
Eu achei que era excesso de trabalho. Depois veio a tontura. O enjoo. Eu vomitava de manhã, quase todo dia. Achei que era alguma virose. Alguma coisa que eu tinha comido que não caiu bem. Minha barriga começou a crescer. Mas crescer aos poucos, sabe? E eu era magrinha. Muito magrinha. Então, quando a barriga cresceu um pouco, eu achei que era porque eu estava comendo melhor na casa da Dona Terezinha, que eu estava engordando finalmente, ficando com corpo de mulher. Continuei menstruando. Isso é importante. Eu continuei menstruando normalmente, todo mês. Então, como eu ia achar que estava grávida? Como eu ia nem cogitar essa possibilidade se eu nunca tinha estado com homem nenhum e ainda estava menstruando? Passou março, abril, maio, junho, e eu ali, trabalhando, vivendo minha vida, sem desconfiar de nada. Foi em julho que minha mãe percebeu. A gente estava no quintal, estendendo roupa no varal. Eu me abaixei para pegar uma bacia e quando levantei, minha blusa levantou junto. Minha mãe viu minha barriga. Uma barriga que já estava bem saliente. Ela ficou branca. Branca que nem papel. Largou a roupa que estava segurando no chão e veio até mim com aquele olhar. Aquele olhar que toda filha reconhece. Medo, raiva, decepção. Tudo junto. Rosa, você está grávida. Não foi pergunta. Foi afirmação. E eu ri. Ri porque achei absurdo. Grávida? Eu? Como? Não estou não, mãe. Como eu ia estar grávida? Ela apontou para minha barriga. Isso aí não é gordura, Rosa. Isso é barriga de grávida. Eu tive 5 filhos. Eu sei o que eu estou vendo. Meu mundo desabou ali, naquele exato momento. Porque se minha mãe estava dizendo aquilo, se minha mãe que tinha tido 5 filhos estava vendo aquilo, então talvez fosse verdade. Talvez eu estivesse grávida mesmo. Mas como? Como isso era possível? Minha mãe me arrastou para dentro de casa, trancou a porta e começou o interrogatório. Quem era o pai? Quando tinha acontecido? Por que eu tinha escondido? Por que eu tinha mentido? E eu jurava. Jurava chorando, de joelhos, com a mão na Bíblia. Jurava que não tinha ninguém, que eu nunca tinha ficado com homem nenhum, que eu não sabia como aquilo tinha acontecido. Ela não acreditou. Claro que não acreditou. Quem acreditaria? Você acha que eu sou idiota, Rosa? Você acha que eu nasci ontem? Fala logo quem é. É algum menino da escola. É algum cliente da Dona Terezinha. Quem é? Ninguém, mãe. Eu juro por Deus. Eu juro pela vida dos meus irmãos. Eu nunca fiquei com ninguém. Ela me deu um tapa. Forte. Tão forte que eu caí no chão. E ela nunca tinha me batido antes. Nunca. Mas ali, naquele momento, ela estava tão fora de si, tão desesperada, que ela me bateu. Mentirosa. Vagabunda. Você envergonhou essa família. Você destruiu nosso nome. Meu pai chegou do trabalho e minha mãe contou. Ele ficou calado. Muito calado. Aquele silêncio pesado, pior que grito. Ele me olhou com uma tristeza tão grande, tão profunda, que eu quis morrer ali mesmo. Meus irmãos ficaram sabendo. A vizinhança toda ficou sabendo. Em 2 dias, a cidade inteira estava falando. A Rosa, aquela santinha, aquela que se fazia de certinha, estava grávida. E tinha a cara de pau de dizer que não sabia de quem era, que nunca tinha namorado. As versões começaram a surgir. Cada um inventava uma história diferente. Que eu tinha um caso com um homem casado e estava protegendo ele. Que eu tinha sido abusada e estava com vergonha de contar. Que eu tinha transado bêbada numa festa e não lembrava. Que eu era louca. Que eu estava inventando tudo para chamar atenção. Dona Terezinha me mandou embora. Disse que não podia ter uma moça grávida e solteira trabalhando na casa dela.
que ia dar má impressão, que os vizinhos iam falar. Eu perdi o emprego, perdi as amizades, perdi tudo, e continuava sem entender. Continuava sem saber como aquilo tinha acontecido comigo. Foi minha tia Neuza, irmã da minha mãe, que insistiu para eu ir no médico. Um médico de verdade, não a parteira da cidade. Um médico na capital. Ela disse que alguma coisa estava errada, que não era normal uma moça grávida de meses não saber como ficou grávida. Minha mãe não queria gastar o dinheiro. Disse que não ia jogar dinheiro fora em médico para eu continuar mentindo. Mas minha tia insistiu, e ela pagou. Pagou a consulta e a passagem de ônibus. Foi a primeira vez que eu saí daquela cidade. A primeira vez que eu ia no médico particular, num consultório de verdade. Eu estava com tanto medo que minhas pernas tremiam. O consultório era num prédio alto no centro da capital. Tudo muito limpo, cheirando a desinfetante. A secretária me olhou de cima a baixo quando eu disse que estava grávida. Aquele olhar de julgamento que eu já estava acostumada a receber. O doutor Henrique era um senhor de uns 50 anos. Cabelo grisalho, óculos, jaleco branco impecável. Ele me cumprimentou com educação, mas eu via que ele também estava me julgando. Mais uma menina que tinha feito besteira e agora estava pagando o preço. Ele me pediu para deitar na maca. Fez o exame. Mediu minha barriga. Escutou os batimentos. E confirmou. Você está grávida. De aproximadamente 6 meses. 6 meses. Meio ano. E eu nem sabia. Ele perguntou a mesma coisa que todo mundo perguntava. Quem é o pai? Quando foi a última relação? Você usa algum método anticoncepcional? E eu dei a mesma resposta que dava para todo mundo. Eu nunca tive relação. Nunca. Com ninguém. Ele tirou os óculos. Me olhou com aquela expressão que os médicos fazem quando acham que o paciente está mentindo ou é louco. Moça, olha, eu sou médico há 25 anos. Eu já vi muita coisa. Mas mulher não engravida sozinha. Se você está grávida, é porque houve relação sexual. Pode ter sido há muito tempo, você pode não lembrar direito, pode ter sido algo traumático que você bloqueou, mas aconteceu. Preciso que você seja honesta comigo para eu poder te ajudar. Eu estava chorando. Chorando tanto que mal conseguia falar. Doutor, eu sei que o senhor não acredita em mim. Ninguém acredita. Mas eu estou falando a verdade. Eu nunca fiquei com homem nenhum. Eu nem sei direito como é. Minha mãe nunca me explicou essas coisas. Na escola não ensinaram. Eu só sei que eu não fiz nada. Nada que pudesse me deixar grávida. Ele suspirou. Colocou os óculos de volta. E disse algo que mudou tudo. Está bem. Vou fazer um exame. Um exame que vai confirmar se você realmente nunca teve relação ou não. Chama-se exame de ímã. Se você realmente é virgem, vai aparecer no exame. Você aceita fazer? Eu aceitei na hora. Finalmente alguém ia provar que eu estava falando a verdade. Finalmente iam ter que acreditar em mim. O exame foi desconfortável, constrangedor. Mas eu aguentei, firme porque sabia que aquilo ia me salvar. Ia salvar minha reputação. Ia mostrar para minha família, para a cidade inteira, que eu não era mentirosa. Depois do exame, ele me pediu para me vestir e sentar. Ele ficou um tempo olhando os resultados. Um tempo longo demais. E quando ele finalmente falou, a voz dele estava diferente, mais suave. Mais respeitosa. Rosa, eu preciso te pedir desculpas. Você estava falando a verdade. O exame mostra que seu ímã está intacto. Você é virgem. Eu comecei a chorar de novo. Mas dessa vez era alívio. Alguém finalmente acreditava em mim. Finalmente tinha prova. Mas então veio a pergunta que eu devia ter feito antes. Mas, doutor, se eu sou virgem, como eu estou grávida?
Ele ficou em silêncio de novo, olhando para os papéis, olhando para mim. E eu vi algo no rosto dele. Confusão. Ele também não sabia. Isso é extremamente raro. Extremamente. Mas já houve casos documentados na medicina. Casos de gravidez sem penetração. Casos onde houve contato íntimo suficiente para haver transferência de fluidos, mas não houve penetração completa. É possível. Difícil, mas possível. Eu não estava entendendo. Contato íntimo. Fluidos. Do que ele estava falando. Rosa, eu preciso que você pense bem. Você já ficou sozinha com algum rapaz? Mesmo que não tenha acontecido nada demais, mas teve algum contato físico, algum toque, alguma coisa. Eu pensei muito. E de repente, uma memória veio. Uma memória que eu tinha esquecido, que eu tinha empurrado para o fundo da minha mente porque tinha sido tão confusa, tão estranha, que eu nem sabia processar direito. Foi em fevereiro de 1983, 6 meses antes da minha mãe descobrir a gravidez. Fazia sentido com o tempo. Dona Terezinha tinha viajado por uma semana. Foi visitar a filha dela em Santos e me pediu para dormir na casa dela enquanto ela estivesse fora, para tomar conta da casa, dos cachorros, das plantas. Eu dormi lá 4 noites, sozinha. Era a primeira vez na vida que eu dormia sozinha numa casa, longe dos meus pais, longe dos meus irmãos. E eu estava adorando a liberdade, o silêncio, o espaço só meu. Na terceira noite, eu estava já dormindo quando ouvi um barulho estranho vindo da cozinha. Achei que era um dos cachorros. Levantei para ver. Não era cachorro. Era alguém. Uma pessoa. Um vulto. Eu gritei. Quis correr. Mas a pessoa veio correndo também. Me segurou. Tapou minha boca. Eu pensei que ia morrer. Pensei que era ladrão. Que ia me matar. Meu coração estava disparado. Eu tremia inteira. Mas então a pessoa acendeu uma lanterna no próprio rosto. E eu reconheci. Era Dado, o filho do meio da Dona Terezinha, o que morava em São Paulo, o que só aparecia de vez em quando. Ele largou minha boca. Pediu desculpa. Disse que não sabia que tinha alguém na casa, que tinha vindo pegar umas coisas dele e tinha decidido dormir lá mesmo já que estava tarde. Eu ainda estava tremendo. Ele viu. Pediu desculpa de novo. Disse para eu me acalmar. Ofereceu água. Sentamos na cozinha. Conversamos um pouco. Ele era educado. Bonito. Uns 20 e poucos anos. Trabalhava com não sei o que em São Paulo. A conversa foi ficando longa. Ele me fez várias perguntas. Sobre mim. Sobre minha vida. Ninguém nunca tinha demonstrado tanto interesse em mim assim. E eu estava gostando. Gostando da atenção. Da companhia. Ele disse que eu era bonita. Que era uma pena eu ser tão tímida. Que eu devia sorrir mais. E eu sorri. Fiquei vermelha. Mas sorri. Então ele chegou mais perto. Colocou a mão no meu rosto. E me beijou. Foi meu primeiro beijo. O primeiro beijo da minha vida. E eu não sabia o que fazer. Fiquei paralisada. Mas também não odiei. Era estranho. Molhado. Mas não era ruim. Ele continuou me beijando. As mãos dele foram para minha cintura. Depois para minhas costas. Eu ainda estava paralisada. Metade de mim querendo parar. Metade de mim curiosa para saber o que vinha depois. Ele me puxou para o sofá da sala. A gente deitou ali. Ele por cima. Continuava me beijando. As mãos dele foram para lugares que ninguém nunca tinha tocado. E eu fiquei com medo. Muito medo. Eu disse que não. Que eu não queria. Que eu não podia. Ele disse que estava tudo bem. Que a gente não ia fazer nada demais. Só um pouco. Só um pouquinho.
A roupa dele estava diferente. Eu sentia algo pressionando. E então ele fez um movimento. E eu senti dor. Uma dor rápida mas aguda. Eu gritei. Empurrei ele. Ele parou na hora. Saiu de cima de mim. Disse que desculpa. Que não queria me machucar. Que foi mal. Que ele perdeu o controle. Eu levantei. Corri para o quarto. Tranquei a porta. Fiquei lá até amanhecer. Chorando. Confusa. Com vergonha. Com medo. De manhã, quando saí do quarto, ele já tinha ido embora. Deixou um bilhete dizendo desculpa de novo, dizendo para eu não contar nada para a mãe dele, que tinha sido só mal entendido, que não tinha acontecido nada demais. E eu não contei. Não contei para ninguém, porque eu tinha vergonha, porque eu achava que tinha sido minha culpa, por ter ficado conversando com ele, por não ter gritado mais alto, por não ter impedido. Eu tentei esquecer. Empurrei aquilo para o fundo da mente, como se não tivesse acontecido, como se fosse um sonho ruim. Mas tinha acontecido, e tinha consequências. Quando terminei de contar isso para o doutor, ele ficou em silêncio. Um silêncio longo. Então ele disse com voz muito séria: Rosa, o que aconteceu com você tem um nome. Você foi abusada. Esse rapaz te abusou. E pelas suas descrições, parece que houve penetração parcial, o suficiente para romper parcialmente o ímen e permitir a transferência de esperma. Por isso você engravidou. Mas como não houve penetração completa, seu ímen ainda está tecnicamente intacto. Abusada. Essa palavra ecoou na minha cabeça. Abusada. Eu tinha sido abusada. Não tinha sido minha culpa. Não tinha sido porque eu quis. Tinha sido forçada, manipulada. Eu saí daquele consultório diferente, com o laudo médico na mão. Um laudo que provava que eu era virgem, que provava que eu tinha falado a verdade, mas também com uma verdade nova, pesada, que eu mal conseguia processar. Eu tinha sido abusada. Eu ia ter um filho de um abuso. Um filho que eu não tinha pedido, não tinha planejado, não tinha escolhido. Minha tia Neuza estava me esperando na recepção. Quando viu meu rosto, ela soube que algo grave tinha acontecido. A gente foi para uma lanchonete ali perto. E eu contei tudo. Mostrei o laudo. Contei sobre Dado, sobre aquela noite. Ela chorou. Chorou comigo. Me abraçou forte e disse que a gente ia resolver isso, que a gente ia fazer justiça, que aquele monstro ia pagar pelo que fez. Mas quando chegamos de volta na cidade, contamos para minha mãe, para meu pai. A reação não foi o que eu esperava. Meu pai quis matar o Dado, literalmente matar. Pegou a espingarda que guardava para caçar e ia sair atrás dele. Minha mãe e minha tia tiveram que segurar ele, gritar que isso só ia piorar, que ele ia preso, que não ia resolver nada. Minha mãe leu o laudo, releu, e mesmo com a prova ali, mesmo com o médico confirmando, ela ainda tinha dúvida nos olhos, como se aquilo fosse impossível demais para ser verdade. Minha tia disse que a gente tinha que ir na polícia, fazer boletim de ocorrência, processar o Dado. Mas meu pai disse que não, que ia ser pior, que a cidade inteira ia ficar sabendo dos detalhes, que iam falar ainda mais de mim, que iam dizer que eu provoquei, que eu quis. E ele estava certo, porque quando a história vazou, quando algumas pessoas ficaram sabendo sobre o laudo médico e sobre o Dado, a reação não foi de compaixão. Foi de mais julgamento. Diziam que eu estava inventando, que eu tinha arrumado o médico para fazer um laudo falso, que eu estava colocando a culpa num homem inocente porque eu tinha vergonha de assumir que tinha transado de livre e espontânea vontade. Diziam que eu tinha provocado, que tinha ficado sozinha com ele na casa de propósito.
que tinha dado em cima, que se realmente não quisesse, teria gritado mais alto, teria fugido. Dona Terezinha ficou sabendo, e em vez de me apoiar, em vez de acreditar em mim, ela me chamou de mentirosa. Disse que o filho dela nunca faria uma coisa dessas, que eu estava difamando a família dela, que ela ia me processar por calúnia. O dado nem apareceu na cidade. Ficou escondido em São Paulo. Mandou um advogado. O advogado disse que era tudo mentira, que o dado nem estava na cidade naquela época, que tinha provas, testemunhas. Era mentira contra mentira, minha palavra contra a dele. E adivinha em quem todo mundo acreditou? Num homem de família boa, não na empregada doméstica pobre que apareceu grávida. Meu pai queria ir atrás dele mesmo assim, mas minha mãe implorou para ele não fazer nada. Disse que a gente já estava destruído o suficiente, que se ele fosse preso, a gente ia ficar sem nada, sem sustento, sem nome, sem nada. Então a gente engoliu a raiva, a injustiça, a dor, e viveu com aquilo. Eu continuei grávida, a barriga crescendo, o bebê mexendo, e eu ali, sem saber o que sentir. Tinha dias que eu odiava aquela criança. Odiava porque ela era fruto do que tinha acontecido, fruto de algo horrível que eu queria esquecer. Mas tinha dias que eu colocava a mão na barriga e sentia aquela vida ali dentro. E pensava, não é culpa dela. Ela não pediu para ser concebida assim. Ela é inocente. A igreja que eu frequentava a vida toda me expulsou. O padre disse que eu era má influência para as outras moças, que eu não podia mais ir na missa, não podia mais comungar, até eu me casar ou provar que estava arrependida dos meus pecados. Meus irmãos mais novos sofriam na escola. Os colegas zoavam eles. Diziam que a irmã deles era isso, era aquilo. Meu irmão do meio chegou em casa um dia com o olho roxo. Tinha brigado com o menino que chamou eu de vagabunda. Minha mãe chorava todo dia. Chorava porque o sonho dela de me ver casar de branco, de véu e grinalda, tinha morrido. Chorava porque a reputação da família estava destruída. Chorava porque não sabia como a gente ia criar aquela criança. Eu pensei em fugir. Pensei em ir embora para bem longe, para um lugar onde ninguém me conhecesse, onde eu pudesse recomeçar. Mas como? Eu não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, não tinha ninguém. Minha tia Neuza foi a única que ficou do meu lado o tempo todo. Ela pagou as consultas do pré-natal, comprou roupas de bebê, montou o berço na casa dela. Disse que quando o bebê nascesse, ele ia ficar com ela durante o dia enquanto eu procurasse trabalho, porque ninguém mais me dava emprego. Ninguém queria contratar a moça que tinha engravidado solteira, a moça problemática, a moça que ia dar trabalho. Setembro chegou, o mês do parto. Eu estava com 9 meses, pesada, cansada, com medo do que vinha pela frente. Na madrugada do dia 15 de setembro, começaram as contrações. Minha mãe me levou para o hospital. Um hospital público, pequeno, precário. Mas era o que a gente tinha. O parto foi difícil, demorado, doloroso. Eu gritei tanto que fiquei rouca. Mas finalmente, depois de 14 horas, o bebê nasceu. Era um menino, pequeninho, magrinho, mas perfeito, com todos os dedinhos dos pés, chorando forte, com saúde. A enfermeira me trouxe ele, colocou nos meus braços, e quando eu olhei para aquele rostinho, para aqueles olhinhos fechados, algo dentro de mim quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Eu amei, na hora, instantaneamente. Todas as dúvidas, todos os medos, todo o ódio que eu achava que sentia desapareceu. E só sobrou amor. Um amor gigante, avassalador,
que eu nem sabia que era capaz de sentir. Ele era meu. Não importava como tinha sido concebido. Não importava quem era o pai. Ele era meu filho. E eu ia proteger ele. Ia amar ele. Ia dar tudo que eu pudesse para ele. Dei o nome de Lucas. Lucas porque significa luz. E ele era isso para mim naquele momento. Uma luz no meio de tanta escuridão. Mas a realidade ainda era dura. Eu voltei para casa com o bebê nos braços e sem perspectiva nenhuma. Sem trabalho. Sem dinheiro. Sem futuro. Minha mãe ajudava como podia. Mas ela tinha outros 4 filhos para cuidar. Meu pai trabalhava o dia inteiro e ganhava pouco. A gente vivia no aperto. Lucas tinha 2 meses quando eu consegui um emprego. Numa fábrica de tecidos na cidade vizinha. Era longe. Eu acordava às 4 da manhã. Pegava ônibus. Trabalhava 8 horas em pé. Voltava de noite, exausta, mal conseguindo ficar de pé. Minha tia cuidava do Lucas durante o dia. E eu agradecia a Deus por ela todo santo dia. Porque sem ela, eu não sei o que teria feito. Os meses foram passando. Lucas crescendo, começando a sentar, engatinhar, dar os primeiros passinhos. E toda vez que eu via ele, toda vez que ele sorria para mim, eu pensava, valeu a pena. Todo o sofrimento, toda a dor, valeu a pena. Mas a cidade não esqueceu. As pessoas não perdoaram. Eu continuava sendo apontada. Continuava sendo julgada. E Lucas também. Coitado. Ele nem tinha culpa de nada. Mas já carregava o peso do julgamento desde o berço. Teve uma vez que eu estava no mercado com ele no colo. Ele tinha uns 6 meses. Estava sorrindo para todo mundo. Feliz, lindo. E uma senhora passou por mim e disse alto, para todo mundo ouvir: tadinha da criança. Nasceu do pecado. Vai carregar essa maldição a vida toda. Eu senti uma raiva tão grande que quis gritar. Quis xingar. Mas eu só abracei meu filho mais forte e saí de lá, chorando, mas em silêncio. Lucas tinha 1 ano e meio quando eu conheci o José. Era 1985. Eu estava na fila do banco, com Lucas no colo, esperando para receber meu salário. Lucas estava chorando, com fome, com sono, fazendo aquele escândalo que criança pequena faz. As pessoas na fila me olhavam com reprovação. Uma senhora até resmungou algo sobre mãe solteira não saber criar filho direito. Eu estava tentando acalmar o Lucas, suando, envergonhada, querendo sumir. Foi quando um homem se aproximou, moreno, alto, com um sorriso gentil. Ele começou a fazer caretas para o Lucas. E o Lucas, que estava aos berros, parou de chorar na hora. Começou a rir. Aquela risada gostosa de criança. Desculpa me intrometer, o homem disse. Mas eu tenho sobrinhos. Sei como é, crianças ficam entediadas em fila. Eu agradeci, meio sem graça, mas aliviada. Ele continuou entretendo Lucas até minha vez chegar. E quando eu saí do banco, ele estava lá fora, esperando. Olha, eu sei que vai parecer estranho, mas eu vi você aí dentro, com seu filho, e eu fiquei pensando, você gostaria de tomar um café? Só um café, para conversar, sem compromisso. Eu devia ter dito não, devia ter ido embora, mas tinha algo nele, algo sincero, e fazia tanto tempo que alguém tinha sido gentil comigo sem me julgar que eu aceitei. A gente foi numa padaria ali perto. Lucas dormiu no meu colo, e José e eu conversamos. Ele me contou que era mecânico, que tinha 28 anos, que era de outra cidade, mas tinha vindo trabalhar aqui, que morava sozinho num quartinho alugado. E eu contei minha história. Não tudo, não logo de cara, mas contei que era mãe solteira, que as coisas eram difíceis, que eu trabalhava muito e ganhava pouco. Ele me ouviu sem julgar,
sem fazer perguntas indiscretas. E quando a gente se despediu, ele pediu para me ver de novo. E eu disse sim. A gente começou a se encontrar, uma vez por semana, aos domingos. Ele vinha na casa da minha tia, onde eu passava as tardes com o Lucas. Trazia brinquedos para o Lucas. Brincava com ele e conversava comigo. Foi aos poucos, devagar, sem pressa. Ele foi conquistando minha confiança e eu fui me abrindo, contando mais sobre o que tinha acontecido, sobre o dado, sobre como eu tinha engravidado. Eu achei que quando ele soubesse, ele ia embora, que ia pensar que eu era problemática demais, complicada demais. Mas ele não foi. Ele ficou e disse algo que eu nunca vou esquecer. Rosa, o que aconteceu com você não define quem você é. Você é uma mulher forte, corajosa e uma mãe incrível. E eu gostaria de fazer parte da sua vida, se você deixar. 8 meses depois, a gente casou. Foi um casamento pequeno, no cartório. Testemunhas, minha tia Neuza e um amigo dele. Minha mãe foi. Meu pai também. Mas ainda meio ressabiados. Ainda com dúvida se José era sério mesmo ou se ia sumir quando a vida ficasse difícil. Mas José não sumiu. Ele registrou o Lucas como filho dele. Deu o sobrenome dele para o meu filho. Tratou ele como se fosse sangue do sangue dele. A gente alugou uma casinha, pequenininha, 2 quartos, cozinha, banheiro, mas era nossa. E pela primeira vez desde que o Lucas tinha nascido, eu me senti segura, protegida, amada. A cidade continuava falando. Diziam que José era burro de ter casado comigo, que tinha aceitado o filho dos outros, que eu tinha dado sorte. Mas a gente não ligava. A gente vivia nossa vida, construindo nosso lar, nossa família. José arrumou emprego numa oficina melhor. Eu consegui uma vaga numa loja no centro. As coisas foram melhorando. Não ficamos ricos. Nunca ficamos. Mas a gente tinha o suficiente. Tinha comida na mesa, roupa limpa e, principalmente, tinha paz. Lucas cresceu chamando José de pai, porque era isso que José era, em tudo, menos no sangue. José foi quem ensinou ele a andar de bicicleta, quem levou ele no primeiro dia de escola, quem ficou acordado de madrugada quando ele estava doente, quem foi em todas as reuniões de pais, pai de verdade. Quando Lucas tinha 5 anos, eu engravidei de novo, dessa vez de verdade mesmo, com meu marido, numa relação de amor, escolhida, querida. Nasceu uma menina, Ana Clara, branquinha, cheia de cachos, lindíssima. E quando eu segurei ela pela primeira vez, eu me lembrei de quando segurei o Lucas e percebi que o amor era o mesmo. Não tinha diferença. Eu amava os dois da mesma forma, da mesma intensidade. Lucas adorou a irmãzinha. Era ciumento às vezes, como toda criança é, mas também era protetor, cuidadoso, um irmão incrível. 2 anos depois veio Miguel, mais um menino, parecido com José, e nossa família estava completa. 3 filhos, uma casa pequena mas cheia de amor, uma vida que não era perfeita, mas era nossa. Lucas cresceu sem saber a verdade sobre a concepção dele. A gente achou melhor assim. Para que carregar ele com aquele peso? Para que contar uma história tão dolorosa? Ele era feliz. Tinha um pai que o amava. Tinha irmãs. Tinha uma família. E isso era o que importava. Mas quando ele tinha 14 anos, a verdade veio à tona. E não foi da forma que a gente gostaria. Foi na escola. Ele brigou com um colega. E o colega, com raiva, gritou na frente de todo mundo: seu pai nem é seu pai de verdade. Sua mãe é uma vagabunda que engravidou solteira e arrumou um otário para casar com ela.
Lucas chegou em casa destruído, chorando, gritando, perguntando se era verdade, se José não era pai dele, se eu tinha mentido para ele a vida toda. José e eu sentamos com ele e contamos tudo, sobre o que tinha acontecido comigo, sobre como eu tinha engravidado, sobre como José tinha me escolhido. Tinha escolhido ele, não por obrigação, mas por amor. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo, e então ele olhou para José e perguntou: Você me ama mesmo sabendo que eu não sou seu filho de sangue? José abraçou ele, apertado, e disse com a voz embargada: Lucas, você é meu filho. Filho não é quem faz, é quem cria, é quem ama, é quem está presente. E eu estou aqui. Eu sempre estive, e sempre vou estar. Lucas chorou. José chorou. Eu chorei. A gente chorou junto. Mas daquele jeito que faz bem, que limpa, que cura. Depois daquele dia, Lucas ficou diferente, mais maduro, mais consciente e mais grato. Ele começou a valorizar ainda mais o José, a dizer obrigado pelas coisas pequenas, a abraçar mais, a dizer eu te amo mais vezes. E ele me olhava diferente também, com mais respeito, com mais admiração, como se tivesse entendido finalmente o quanto eu tinha lutado, o quanto eu tinha sofrido e o quanto eu o amava. A vida foi seguindo. Lucas terminou o colegial. Foi trabalhar com José na oficina. Aprendeu o ofício. Virou um mecânico excelente. Ana Clara virou professora. Miguel foi estudar em outra cidade. E eu continuei trabalhando. Continuei sendo mãe, esposa. Continuei vivendo. As pessoas da cidade foram esquecendo aos poucos. Aquela história antiga da Rosa que engravidou solteira foi perdendo força. Outras fofocas surgiram. Outras pessoas viraram alvo. E eu finalmente consegui respirar sem sentir o peso do julgamento. Mas teve uma coisa que nunca foi resolvida. Uma coisa que ficou pendente todos esses anos. O dado. O homem que tinha me abusado. O pai biológico do Lucas. Ele nunca pagou pelo que fez. Nunca assumiu. Nunca pediu desculpa. Simplesmente seguiu sua vida como se nada tivesse acontecido. Foi em 2008, 25 anos depois daquela noite horrível. Lucas já tinha 25 anos. Era um homem feito. Trabalhava. Estava noivo. Ia casar dali a 3 meses. Eu estava na feira comprando verduras quando vi ele, o dado. Depois de todos aqueles anos, ele estava diferente. Mais velho, claro. Barriga saliente. Cabelo ralo. Mas eu reconheci na hora. Aquele rosto. Aqueles olhos. Tudo voltou de uma vez. Aquela noite. Aquele medo. Aquela dor. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. Quis correr. Quis sair dali. Mas meus pés não obedeciam. Fiquei paralisada olhando para ele. Ele me viu. Nossos olhos se encontraram. E eu vi. Vi o reconhecimento no rosto dele. Ele sabia quem eu era. E por uma fração de segundo, vi algo mais. Culpa. Vergonha. Não sei. Mas ele desviou o olhar rápido e saiu andando apressado. Eu fiquei ali, tremendo. A feirante me perguntou se eu estava bem. Disse que eu estava pálida. Eu paguei as coisas meio no automático e fui embora. Cheguei em casa ainda tremendo. José viu. Perguntou o que tinha acontecido. E eu contei. Contei que tinha visto ele, o dado. Depois de todos esses anos. José ficou furioso. Quis ir atrás dele. Quis fazer algo. Mas eu pedi para ele não fazer nada. Para deixar quieto. Disse que não valia a pena. Que aquilo já tinha passado fazia tanto tempo. Que a gente tinha construído uma vida boa.
que não ia deixar aquele homem estragar de novo. Mas não era tão simples, porque aquela noite eu não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, lembrando de tudo, de como ele tinha me machucado, de como ninguém tinha acreditado em mim, de como ele tinha saído impune, vivendo sua vida, enquanto eu tinha carregado o peso sozinha. Nos dias seguintes, eu comecei a investigar, discretamente. Perguntei para algumas pessoas e descobri que ele tinha voltado para a cidade fazia 2 anos, que a mãe dele, Dona Terezinha, tinha ficado doente e ele tinha vindo cuidar dela. Ficou depois que ela morreu. Montou um negócio, uma loja de material de construção. E descobri mais. Descobri que ele era casado. Tinha 3 filhas, que era visto como um homem de bem na cidade, que ia na igreja, que era respeitado. Aquilo me revoltou profundamente. Como ele podia estar vivendo essa vida normal, respeitável, depois do que tinha feito? Eu comecei a pensar em confrontá-lo, em ir até ele e dizer na cara dele tudo que eu tinha guardado por 25 anos. Mas José me fez prometer que não ia fazer nada, que não ia mexer com aquilo. Mas o destino tinha outros planos. Porque um dia, Lucas veio em casa com uma notícia. Mãe, pai, eu quero apresentar vocês para o dono da loja onde eu comprei o material para reformar a casa. Ele fez um preço excelente e disse que quer conhecer vocês. Fazer um orçamento melhor ainda para o casamento. Meu sangue gelou, porque eu sabia antes mesmo de Lucas falar o nome. Era ele. Era o Dado. Tentei inventar desculpas. Disse que estava ocupada, que não precisava. Mas Lucas insistiu. Disse que o homem tinha sido tão prestativo, tão atencioso, que tinha dado um desconto enorme, que queria retribuir a gentileza. Como eu ia explicar para meu filho que aquele homem gentil, prestativo, era o homem que tinha me abusado, que era o pai biológico dele? Como? Não consegui. Então aceitei ir, com o coração na mão, com medo do que ia acontecer. Marcamos para um sábado, na loja dele. Lucas foi na frente. Eu e José fomos depois. Quando entramos na loja, lá estava ele, o Dado, sorridente, estendendo a mão para cumprimentar. E então ele me viu, e o sorriso morreu no rosto dele. Ele empalideceu. A mão que estava estendida caiu. Lucas percebeu. Mãe, você conhece o seu Pedro? Pedro. Ele tinha mudado o nome. Não usava mais Dado. Usava o nome completo. Pedro Eduardo. Mais formal. Mais respeitável. Eu não respondi. Fiquei olhando para ele, esperando para ver o que ele ia fazer. Se ia fingir que não me conhecia. Se ia mentir de novo. José se adiantou. Estendeu a mão firme. Pedro, né? Prazer. Sou o José, marido da Rosa, e pai do Lucas. Enfatizou a palavra pai, e foi proposital. Eu sabia. Dado também sabia. O clima ficou estranho, tenso. Lucas estava confuso, sentindo que tinha algo errado, mas sem saber o que. Dado tentou disfarçar. Tentou conversar normalmente, mostrar materiais, fazer orçamento, mas estava transpirando, nervoso. As mãos tremiam. Em determinado momento, Lucas foi até o depósito nos fundos ver os azulejos. E ficamos nós 3 ali. Eu, José e Dado. José olhou para ele e disse baixo, mas firme. Você sabe quem ela é, né? E você sabe quem é o Lucas. Não era pergunta. Era afirmação. Dado ficou mudo, olhando para o chão. Eu finalmente falei. Depois de 25 anos calada, eu finalmente falei. Você destruiu minha vida. Você me abusou, me engravidou e fugiu.
Deixou eu carregar a culpa sozinha. Deixou a cidade inteira me chamar de mentirosa, de vagabunda. E você nem ligou. A voz dele saiu fraca, rouca. Rosa, eu era jovem. Eu não sabia que que tinha engravidado. Eu juro. Se eu soubesse. Você sabia. Sua mãe te contou. Todo mundo na cidade ficou sabendo. E você mandou um advogado dizer que eu estava mentindo. Que você nem estava na cidade. Minha mãe mandou. Não fui eu. Ela disse que ia arruinar tudo. Que eu ia perder meu emprego, minha vida em São Paulo. Ela me obrigou. José deu um passo à frente. Ameaçador. Obrigou. Ninguém te obrigou a abusar dela. Ninguém te obrigou a ser covarde. Você fez escolhas e fugiu das consequências. Dado estava chorando agora, chorando de verdade, lágrimas descendo pelo rosto. Eu sei que eu fui um covarde, que eu fiz algo horrível. E eu carreguei isso comigo todos esses anos. Todas as noites eu penso naquilo. Todas as noites eu me arrependo. Arrependimento não muda o que aconteceu, eu disse. Não devolve os anos que eu perdi, a dignidade que me tiraram, a dor que eu senti. Ele continuou chorando, de joelhos agora, literalmente de joelhos no chão da loja. Me perdoa, por favor. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que nada que eu disser vai mudar o que eu fiz. Mas me perdoa. Eu imploro. Lucas voltou naquele momento. Viu o dado de joelhos, chorando. Eu e José ali parados. E entendeu, mesmo sem saber dos detalhes. Ele entendeu. Mãe, esse é o homem. Esse é meu pai biológico. Eu não precisei responder. Meu silêncio disse tudo. Lucas olhou para o dado, e a expressão dele era de nojo, de repulsa. Levanta daí. Você não merece nem estar de joelhos. Quem tem que pedir perdão de joelhos é você. Para ela. Pela vida toda. Dado levantou. Tentou se aproximar do Lucas. Tentou dizer alguma coisa. Lucas recuou. Não encosta em mim. Eu tenho pai. Tenho um pai de verdade. Que me criou. Que me amou. Que esteve presente. Você não é nada para mim. Nada. A gente saiu daquela loja e nunca mais voltou. Nunca mais falamos com o Dado. E até hoje, Lucas se recusa a chamá-lo de qualquer coisa além de aquele homem. Algumas pessoas na cidade ficaram sabendo do confronto. A história vazou de alguma forma. E dessa vez, a reação foi diferente. Porque 25 anos tinha passado. As pessoas tinham visto eu construir uma vida. Visto eu ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma mulher trabalhadora, honesta. E o dado passou a ser evitado. As pessoas pararam de comprar na loja dele. Começaram a falar, a julgar. E ele sentiu um pouquinho do que eu tinha sentido todos aqueles anos atrás. Não vou mentir e dizer que isso me deu satisfação. Não deu, porque a vingança não cura. Não apaga a dor, mas trouxe algo, trouxe validação, a confirmação de que eu tinha falado a verdade, que eu não era a vilã daquela história. Depois daquele confronto na loja, eu pensei que ia sentir paz. Pensei que finalmente ter dito tudo na cara dele, ter visto ele de joelhos pedindo perdão, ia apagar a raiva que eu carregava há 25 anos. Mas não apagou. Se alguma coisa, piorou, porque agora eu tinha visto ele, tinha ouvido ele, tinha visto as lágrimas dele, e uma parte de mim, uma parte pequena mas presente, sentiu pena. Sentiu pena de um homem que claramente carregava a culpa, que tinha destruído a própria vida também, de certa forma, e eu odiava sentir pena dele. Odiava porque ele não merecia. Ele tinha feito uma escolha naquela noite, e depois fez outra escolha quando decidiu negar tudo, fugir, me deixar sozinha com as consequências.
José via minha luta interna. Via que aquilo estava me consumindo de novo. Que eu estava voltando para aquele lugar escuro onde tinha vivido tantos anos atrás. E ele não queria aquilo para mim. Não queria que aquele homem tivesse poder sobre mim de novo. Então ele sugeriu algo. Sugeriu que a gente procurasse um psicólogo. Alguém que pudesse me ajudar a processar tudo aquilo. Toda aquela dor antiga que eu tinha enterrado, mas nunca tinha realmente curado. Eu resisti no começo. Na minha época, na minha geração, a gente não falava sobre terapia. A gente não ia no psicólogo. A gente engolia, guardava e seguia em frente. Mas José insistiu. E Lucas também. E eu finalmente aceitei. A psicóloga se chamava doutora Cristina. Uma mulher na faixa dos 40 anos. Gentil, mas direta. Ela não tinha pena de mim. Não ficava fazendo carinho. Ela ia direto ao ponto. Fazia as perguntas difíceis. As perguntas que doíam. Na terceira sessão, ela perguntou algo que ninguém nunca tinha perguntado. Rosa, você já pensou em perdoar? Eu fiquei brava na hora. Perdoar? Perdoar o quê? O abuso, o abandono, a mentira. Por que eu deveria perdoar? Ela esperou eu terminar meu desabafo. E então disse com calma: perdoar não é dizer que o que ele fez foi certo. Não é esquecer. Não é deixar ele livre de culpa. Perdoar é você se libertar. É você soltar a raiva que está te envenenando por dentro. Mas eu tenho direito de estar com raiva. Eu tenho direito de odiar ele. Tem sim. Você tem todo o direito. Mas me diz uma coisa. Essa raiva te trouxe paz? Te trouxe felicidade? Ou só te trouxe mais dor? Eu não soube responder, porque a verdade era óbvia. A raiva só tinha me machucado. Tinha roubado minha paz. Tinha roubado minha alegria. Enquanto o dado vivia dele, eu sofria por causa dele. Mesmo 25 anos depois, a doutora Cristina me deu um exercício. Pediu para eu escrever uma carta. Uma carta para o dado, mas uma carta que eu nunca ia enviar. Uma carta onde eu colocasse tudo, toda a raiva, toda a dor, tudo que eu nunca tinha dito, mas também, no final, que eu tentasse encontrar alguma forma de perdão, nem que fosse só para mim mesma. Eu levei 3 semanas para escrever aquela carta. 3 semanas chorando sobre o papel, escrevendo, rasgando, começando de novo, mas finalmente terminei. E quando terminei, quando escrevi aquelas últimas palavras dizendo que eu perdoava, não por ele, mas por mim, algo dentro de mim se soltou. Como um nó que você carrega por anos e de repente se desfaz. Eu não mandei a carta. Queimei ela. Vi ela virando cinzas. E junto com aquelas cinzas, soltei um pouco do peso que carregava. Perdoar o dado não significou dizer que estava tudo bem. Não significou esquecer. Significou apenas que eu não ia deixar o que ele fez continuar me machucando. Que eu ia viver minha vida sem aquela raiva pesada me puxando para baixo. Lucas viu a mudança em mim. Ele tinha a raiva que eu tinha soltado. Ele odiava o dado com uma intensidade que me assustava às vezes, porque era o ódio de um filho protegendo a mãe. O ódio de alguém que vê a pessoa que ama sofrer e não pode fazer nada. Um dia, sentei com ele e contei sobre a terapia, sobre a carta, sobre o perdão, e ele ficou revoltado. Como você pode perdoar ele, mãe? Depois de tudo que ele fez? Depois de tudo que você sofreu? Eu segurei a mão dele. Olhei nos olhos dele. Lucas, eu não perdoei porque ele merece. Eu perdoei porque eu mereço. Eu mereço viver sem esse peso, sem essa raiva. E você também merece. Você não nasceu para carregar ódio. Você nasceu para ser feliz. Ele chorou.
Aquele choro de quem está carregando algo pesado demais e finalmente tem permissão para soltar. E aos poucos, ele também foi soltando. Não do dia para a noite. Foi um processo, mas ele foi. Enquanto isso, o dado continuava na cidade. Mas era como se fosse invisível. As pessoas não falavam com ele. Não compravam dele. Ele tinha virado um pária. O que eu tinha sido 25 anos atrás. Teve um dia que minha tia Neuza me contou que tinha visto ele na igreja. Sozinho. No fundo. Orando. Chorando. Ela disse que dava até pena. E sabe de uma coisa? Eu senti pena também. Não a pena que te faz querer ajudar, mas a pena que você sente de alguém que destruiu a própria vida, que perdeu tudo por causa das próprias escolhas. Porque eu descobri, através de conversas aqui e ali, que a vida dele não tinha sido fácil também, que o casamento dele tinha acabado quando a esposa descobriu o que ele tinha feito, que as filhas não falavam mais com ele, que ele tinha perdido tudo. Casa, família, respeito. Isso não apagava o que ele tinha me feito. Não justificava. Mas me fez ver que o mal que a gente faz volta. Sempre volta. Talvez não imediatamente. Talvez demore 25 anos. Mas volta. Foi em 2015, 7 anos depois daquele confronto, que eu recebi uma carta. Uma carta dele, do dado. Eu quase não abri. Quase joguei fora. Mas algo me fez abrir. Curiosidade. Necessidade de fechamento. Não sei. A carta era longa. Escrita à mão. A letra trêmula. Irregular. Ele contava sobre a vida dele. Sobre como tinha perdido tudo. Sobre como estava doente agora. Câncer. Estágio avançado. Sobre como ia morrer em breve. E pedia, mais uma vez, perdão. Mas dessa vez era diferente. Não era o pedido desesperado de quem foi pego e quer se livrar da culpa. Era o pedido sincero de quem sabe que vai morrer e quer partir em paz. Ele dizia que entendia se eu não quisesse responder, que entendia se eu ainda o odiasse, que só queria que eu soubesse que ele se arrependia, que se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente, que eu não merecia o que tinha passado, que Lucas não merecia ter nascido daquela forma, que ele tinha sido um monstro, mas que estava tentando, nos últimos momentos da vida, ser um pouco melhor. Mostrei a carta para José, para Lucas, e perguntei o que eles achavam que eu deveria fazer. José disse que era minha decisão, que ele ia me apoiar em qualquer coisa que eu escolhesse. Lucas disse que eu não devia nada para aquele homem, que ele não merecia nem resposta. Mas eu não fiz por ele. Fiz por mim. Escrevi uma carta de volta. Curta. Simples. Disse que eu tinha perdoado. Não porque ele merecia, mas porque eu merecia paz. Disse que esperava que ele encontrasse paz também. E que usasse os dias que tinha restante para fazer as pazes com as filhas. Para tentar consertar o que ainda dava para consertar. Não desejei boa sorte. Não disse que estava tudo bem, porque não estava, mas dei a ele o que ele pediu. Perdão. 3 meses depois, minha tia me ligou. O dado tinha morrido. Sozinho. No hospital. Nenhuma das filhas tinha ido ver ele. Ninguém foi no enterro além do pessoal do cemitério. Eu não fui. Não ia. Mas mandei flores. Flores brancas. Com um cartão que dizia apenas: descanse em paz. Lucas me perguntou por que eu tinha mandado flores. Porque eu tinha dado aquela dignidade para ele. E eu respondi: porque eu sou melhor que a raiva. Porque eu escolho ser melhor que o pior momento da minha vida. Porque ele pode ter tirado muito de mim, mas não vai tirar minha humanidade. Hoje, em 2024, eu tenho 64 anos. Lucas tem 41. É casado. Tem 2 filhos. Trabalha na própria oficina mecânica. Virou um homem de bem.
um pai presente, um marido dedicado, tudo que o pai biológico dele nunca foi. Ana Clara tem 36. É professora, como sempre quis. Casada também. Tem uma filha linda. E toda vez que eu vejo ela com a filha, eu me lembro de mim com ela, do amor instantâneo, da proteção feroz. Miguel tem 34. É engenheiro. Mora em outra cidade, mas vem nos visitar todo mês. Traz a namorada. Fala de casamento. E eu fico feliz. Feliz de ver meus filhos felizes, realizados, vivendo as vidas que escolheram. José tem 73 anos agora, aposentado. Passa os dias na oficina mesmo assim, porque não consegue ficar parado. Brinca com os netos. Me faz café de manhã. Me traz flores toda sexta-feira. Depois de quase 40 anos juntos, ele ainda me traz flores. E eu me aposentei também. Depois de anos trabalhando, finalmente posso descansar. Cuidar da casa, dos netos, do jardim, das coisas simples que eu nunca tive tempo de apreciar. Mas, principalmente, eu finalmente tenho paz. Paz de verdade. A paz que vem de ter enfrentado o pior e sobrevivido. A paz de ter escolhido perdão em vez de amargura. Amor em vez de ódio. Eu penso muito sobre tudo o que aconteceu. Sobre aquela garota de 23 anos que apareceu grávida sem entender como. Sobre o julgamento. Sobre a dor. Sobre os anos difíceis. E eu não vou mentir dizendo que valeu a pena. Porque não valeu. Ninguém deveria passar pelo que eu passei. Ninguém deveria ser abusada. Ninguém deveria carregar sozinha o peso de uma violência que não causou. Mas eu sobrevivi. E não apenas sobrevivi. Eu vivi. Eu construí uma vida. Uma família. Uma história que é a minha. Que ninguém pode tirar de mim. Teve momentos que eu quis desistir. Teve noites que eu chorei até não ter mais lágrimas. Teve dias que eu acordei, sem querer levantar da cama. Mas eu levantei. Todo santo dia, eu levantei. Por mim. Pelos meus filhos. Pela mulher que eu queria ser. Pela vida que eu queria ter. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo. Vejo que cada cicatriz me ensinou algo. Cada lágrima me fortaleceu. Cada julgamento me fez mais resiliente. Lucas me perguntou uma vez se eu me arrependo de ter tido ele. Se eu gostaria que aquela noite nunca tivesse acontecido. E eu disse a verdade. Eu gostaria que o abuso nunca tivesse acontecido. Gostaria de ter sido poupada daquela dor. Mas nunca, nem por um segundo, me arrependo de ter ele. Porque ele é a melhor coisa que saiu de tudo aquilo. Ele é a luz que nasceu da escuridão. E essa é a coisa sobre a vida. A vida não é justa. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Pessoas que não merecem. Pessoas que fizeram tudo certo e mesmo assim foram punidas. Mas a gente tem escolhas. A gente escolhe como reagir. Como seguir em frente. Se a gente vai deixar a dor nos destruir ou nos transformar. Eu escolhi ser transformada. Escolhi usar minha dor para ser mais empática, mais forte, mais compassiva. Teve muitas mulheres ao longo dos anos que vieram até mim. Mulheres que passaram por coisas parecidas. Abuso, gravidez indesejada, julgamento. E elas vinham porque sabiam que eu entendia, que eu não ia julgar, que eu ia acolher. E eu acolhi. Quantas eu pude. Escutei histórias. Segurei mãos. Chorei junto. Dei conselhos quando pediram. Dei colo quando precisaram. Porque se o meu sofrimento pode servir para ajudar alguém, então ele não foi completamente em vão. Se a minha história pode fazer uma mulher se sentir menos sozinha, então valeu contar. E é por isso que eu estou contando hoje, pela primeira vez publicamente. Depois de 41 anos guardando isso, guardando os detalhes, a verdade completa,
Porque tem mulheres assistindo isso agora que estão passando por algo parecido, que foram abusadas e ninguém acreditou, que apareceram grávidas e foram julgadas, que carregam a vergonha de algo que não causaram. E eu quero que elas saibam. Quero que elas ouçam de alguém que passou por isso. Não é sua culpa. Nunca foi. Nunca vai ser. Não importa o que você estava vestindo. Não importa onde você estava. Não importa se você bebeu. Se você ficou sozinha com ele. Se você não gritou alto o suficiente. Não. É sua culpa. A culpa é sempre, sempre, de quem abusou, de quem violou, de quem machucou. E se as pessoas não acreditam em você, se a sua família duvida, se a cidade inteira te julga, você ainda assim merece ser ouvida, merece ser acreditada, merece justiça. Eu não tive justiça legal. O dado nunca foi preso, nunca foi processado, nunca pagou legalmente pelo que fez. Mas ele pagou de outras formas. Perdeu a família, perdeu o respeito, perdeu a paz. E eu ganhei. Ganhei uma família que escolhi. Ganhei uma vida que construí. Ganhei paz que conquistei. Então, se você está passando por isso agora, se você está carregando esse peso, eu quero te dizer, vai doer muito, mas você vai sobreviver. E mais que sobreviver, você vai viver. Você vai encontrar pessoas que acreditam em você, que te apoiam, que te amam pelo que você é, não apesar do que aconteceu com você. Você vai ter dias bons, dias onde você esquece a dor, dias onde você ri de verdade, dias onde você olha ao redor e pensa: eu consegui, eu cheguei aqui. E você vai perdoar. Não porque quem te machucou merece, mas porque você merece. Você merece viver sem carregar raiva, sem carregar ódio, sem carregar o peso de algo que não foi culpa sua. Perdoar não é esquecer. Não é dizer que está tudo bem. É simplesmente soltar. Soltar para poder seguir em frente. Para poder ser livre. Eu levei 25 anos para aprender isso. 25 anos carregando raiva. Espero que você não demore tanto. Espero que você encontre essa paz mais cedo do que eu encontrei. E para vocês que estão assistindo e nunca passaram por isso, eu também tenho uma mensagem. Acreditem nas mulheres. Quando uma mulher te conta que foi abusada, acredite. Não pergunte o que ela estava vestindo. Não pergunte se ela bebeu. Não pergunte por que ela não gritou. Apenas acredite. Apoie. Acolha. Porque a coisa mais dolorosa que aconteceu comigo não foi o abuso em si. Foi o que veio depois. Foi não ser acreditada. Foi ser julgada. Foi carregar sozinha algo que deveria ter sido carregado por quem causou. Se alguém tivesse acreditado em mim naquela época, se alguém tivesse me apoiado sem julgar, talvez minha história fosse diferente. Talvez minha dor fosse menor. Sejam esse alguém para quem precisa. Sejam a pessoa que acredita, que apoia, que não julga. E se você conhece alguém que passou por isso, não trate ela como vítima. Não trate ela como coitada. Não trate ela como quebrada. Trate ela como sobrevivente. Porque é isso que ela é. Uma guerreira. Uma lutadora. Alguém que enfrentou o inferno e saiu do outro lado. Tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Nem para José. Nem para Lucas. Nem para a doutora Cristina. Mas vou contar agora. Porque acho que precisa ser dito. Teve um dia, quando Lucas tinha uns 3 meses, que eu quase desisti. Quase desisti de tudo. Da vida. De lutar. De continuar. Eu estava sozinha em casa. Minha mãe tinha saído. Lucas estava dormindo. E eu olhei para aquele bebezinho ali. Tão pequenininho. Tão frágil. Dependendo completamente de mim. E eu pensei, como eu vou fazer isso? Como eu vou criar ele sozinha?
Como eu vou dar uma vida boa para ele se eu nem consigo ter uma vida boa para mim? Eu pensei em coisas ruins naquele dia, coisas que eu não vou detalhar aqui. Mas pensei, seriamente pensei. E então Lucas acordou. Começou a chorar, aquele choro de fome, e eu fui até ele. Peguei ele no colo. Comecei a amamentar. E ele parou de chorar na hora. Ficou olhando para mim com aqueles olhinhos, segurando meu dedo com a mãozinha pequena, confiando completamente em mim. E eu percebi que se eu desistisse, ele desistiria também. Que se eu não lutasse, quem lutaria por ele? Que eu era tudo que ele tinha, e ele era tudo que eu tinha. Então eu não desisti, naquele dia, nem nos dias que vieram depois. Mesmo quando era difícil, mesmo quando parecia impossível, eu não desisti. E estou contando isso porque sei que tem alguém assistindo agora que está nesse lugar escuro onde parece que não tem saída, onde parece que seria mais fácil desistir do que continuar. E eu quero te dizer, não desiste. Por favor, não desiste. Eu sei que está difícil. Eu sei que parece que não vai melhorar, mas vai. Eu prometo que vai. Pode não ser amanhã. Pode não ser no mês que vem. Pode demorar anos. Mas vai melhorar. E quando melhorar, você vai olhar para trás e vai agradecer por ter ficado, por ter lutado, por ter sobrevivido. Porque hoje, 41 anos depois daquele dia que eu quase desisti, eu tenho uma vida linda. Tenho filhos maravilhosos, netos, um marido que me ama, uma casa cheia de amor e risadas. E nada disso existiria se eu tivesse desistido naquele dia. Nada disso. Então aguenta firme. Só mais um dia. E depois mais um. E depois mais um. Até que os dias bons comecem a aparecer. E eles vão aparecer. Eu prometo. Outra coisa que eu quero dizer. Para os homens assistindo, para os pais, para os irmãos, para os amigos. Sejam como o José. Sejam o homem que não foge quando a situação é difícil, que não julga, que não abandona, que fica, que ama, que apoia. José não era perfeito. Nenhum ser humano é. Tivemos brigas, desentendimentos, momentos difíceis, mas ele ficou. Sempre ficou, e fez toda a diferença. Ele provou que pai não é quem gera, é quem cria, é quem está presente, é quem escolhe, todo dia, ser presente. E para as donas Terezinhas do mundo, para as mães que protegem os filhos mesmo quando eles fazem coisas horríveis, vocês não estão ajudando, vocês estão sendo cúmplices. Quando você protege seu filho de enfrentar as consequências dos atos dele, você não está sendo boa mãe. Você está criando um monstro. Você está permitindo que ele machuque outras pessoas, outras famílias. Se Dona Terezinha tivesse dado assumir a responsabilidade naquela época, se ela tivesse obrigado ele a fazer o certo, talvez a história fosse diferente. Talvez eu não tivesse sofrido tanto. Talvez Lucas tivesse tido um pai desde o início. Então não sejam cúmplices. Sejam mães de verdade. Mães que ensinam responsabilidade. Que ensinam que ações têm consequências. Que erros precisam ser consertados. E para terminar, eu quero falar uma última coisa. Sobre fofoca. Sobre julgamento. Sobre como a gente trata as pessoas. A cidade inteira me julgou, me chamou de mentirosa, de vagabunda, de tudo que é nome, sem saber a verdade, sem me conhecer de verdade, baseado apenas em aparências, em suposições, e isso quase me destruiu, quase me matou, literalmente. Então, antes de você julgar alguém, antes de espalhar uma fofoca, antes de apontar o dedo, pare, pense. Você sabe a história toda. Você conhece a verdade.
Ou você está apenas repetindo o que ouviu? Porque suas palavras têm poder. Elas podem destruir vidas. Podem levar pessoas ao fundo do poço. Podem causar danos irreparáveis. Então use suas palavras com cuidado. Use para construir, para apoiar, para amar, não para destruir. E se você foi a pessoa que espalhou fofoca, que julgou, que apontou o dedo, e agora descobriu que estava errada, peça desculpas. Nunca é tarde para fazer o certo. Teve algumas pessoas na cidade que, anos depois, vieram até mim. Pediram desculpa. Disseram que tinham sido injustas, que tinham julgado sem conhecer. E eu perdoei. Perdoei todas. Porque guardar rancor não ajuda ninguém. Só envenena você. Hoje, quando eu ando na rua, as pessoas me cumprimentam com respeito, não com pena, não com julgamento, com respeito, porque eu provei que sou forte, que sou digna, que sou mais que o pior momento da minha vida. E você também é. Você que está assistindo, você que passou por algo parecido, você que está carregando vergonha, você que está carregando culpa que não é sua. Você é mais. Muito mais. Você é forte. Você é guerreira. Você é sobrevivente. E sua história não termina no trauma. Não termina na dor. Ela continua. E você vai escrever os próximos capítulos. Capítulos de superação, de amor, de vida plena. Eu escrevi os meus. 41 anos de capítulos depois daquela noite horrível. 41 anos de lutas, de vitórias, de amor, de família, de vida. E olha onde eu estou hoje. Feliz, realizada, em paz. Você também vai chegar aqui. Pode acreditar. Só não desiste. Nunca desiste. Minha história começou com uma mentira. A mentira de que eu tinha transado de livre vontade. A fofoca mais cruel que inventaram sobre mim. Mas termina com a verdade. A verdade de que eu sobrevivi. De que eu venci. De que eu sou mais forte que qualquer coisa que tentaram fazer comigo. E essa é a minha história. A história da garota que apareceu grávida sem nunca ter namorado. A história da mulher que foi julgada, rejeitada, machucada, mas que se levantou, que lutou, que venceu. Obrigada por me ouvir, por ouvir minha verdade, por me dar esse espaço para finalmente contar tudo, sem medo, sem vergonha, porque essa história não é mais um segredo, não é mais uma fonte de vergonha, é um testemunho de que é possível sobreviver, é possível superar, é possível ser feliz depois do trauma. E se eu consegui, você também consegue. Lucas está aqui comigo hoje enquanto eu gravo isso. Ele quis estar aqui, quis me apoiar. E quando eu terminar, ele vai me abraçar. E vai dizer o que ele sempre diz. Obrigado por não desistir de mim, mãe. Obrigado por me dar a vida, por lutar por mim. E eu vou dizer o que eu sempre digo. Obrigado você, por ter sido a luz na minha escuridão, por ter sido a razão de eu continuar, por ter feito tudo valer a pena. José também está aqui, segurando minha mão, como sempre segurou, nesses quase 40 anos. Ele é meu parceiro, meu companheiro, meu amor. E eu sou grata todo dia por ter encontrado ele, por ele ter me escolhido, por ele ter escolhido nós. Ana Clara e Miguel vão assistir isso e vão chorar, porque eles sabem da história, mas nunca ouviram assim, tão detalhada, tão crua. E eles vão entender ainda mais porque eu sempre fui uma mãe tão protetora, porque eu sempre valorizei tanto família. Porque eu sempre ensinei eles a serem boas pessoas. Meus netos vão assistir isso um dia, quando forem mais velhos, e vão conhecer a história da avó deles. Vão saber de onde eles vieram. Vão saber que resiliência corre nas veias deles.
Que força faz parte da herança deles. E talvez, só talvez, a história deles seja mais fácil por causa disso. Por causa de eu ter lutado. Por causa de eu ter quebrado ciclos. Por causa de eu ter me recusado a deixar o trauma definir toda a nossa família. Então essa é minha última mensagem. Para você. Para quem está assistindo. Seja lá o que você esteja passando. Seja lá qual trauma você esteja carregando. Seja lá qual julgamento você esteja enfrentando. Você vai sobreviver. Você vai superar. Você vai ser feliz. Pode não parecer agora. Pode parecer impossível. Mas é verdade. Eu sou a prova viva disso. E se você precisar de um sinal para não desistir, esse é ele. Esse aqui. Minha história. Minha vida. Minha vitória. Não desiste. Por favor, não desiste. O mundo precisa de você. Sua família precisa de você. E você merece ver os dias bons que ainda vão vir. Obrigada por me ouvir. De coração. E lembre-se, você não está sozinha. Você nunca esteve. E nunca vai estar. A gente sobrevive. Juntas. Essa é a história de Rosa. A garota que apareceu grávida sem nunca ter namorado. A mulher que sobreviveu. A avó que hoje vive feliz. E pode ser sua história também. De sobrevivência. De superação. De felicidade. Acredite,